Bom dia, galera. Professor Nilberto Almeida falando, professor e coordenador do curso EMERIT. Continuando na correção da prova da UERJ do ano passado, UERJ 2023, agora as questões de física. Olha que goiabinho. Então vamos lá. Na primeira questão, ele conta sobre a questão do ponto de ebulição da água a uma altitude de 9.000 metros. E ele fala que a 9.000 metros a temperatura de ebulição da água é 70 graus Celsius e pede em graus Fahrenheit. Botei um resuminho para a galera do Preveste aqui, que está aqui com a gente nessa manhã de sábado, dando gás. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é Kelvin menos 273 sobre 5. Aqui relaciona as 3 escalas termométricas mais importantes. Nós podemos também criar outras escalas, etc. É só fazer uma proporcionalidade que a gente consegue montar. Então, no lugar de Celsius eu vou substituir 70 sobre 5, F menos 32 sobre 9. Fazendo essas continhas, eu considero que você que está assistindo o vídeo consiga fazer essas continhas. 14 vezes 9, 126, F menos 32 igual a 126, passa para o outro lado, 126 mais 32, 158 graus Fahrenheit. Gabarito letra D. Deus abençoe o mérito, pessoal? Bom, questão 34 da prova da UERJ. Essa questão foi anulada. Não diz o motivo, mas provavelmente porque não constava na questão, nem na prova, a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Eu coloquei aqui e fiz a questão, tem gabarito. Então vamos fazer aí a questão, que é a seguinte, ele fala que duas cargas idênticas, estão sujeitas a esse diagrama de força aqui, tá? 10 a menos 5 newton, cuidado, e aqui está em metro, ok, sistema internacional, Então, fazendo a força eletrostática, a lei de Coulomb, vamos achar as cargas, ou o produto das cargas, Aqui eu fiz uma analogia aqui, que a lei de Coulomb, ela segue um padrão parecido, são coisas distintas, claro, mas assim, a fórmula segue um padrão, próximo à gravitação universal, a lei da gravitação universal de Newton, só para destacar isso aqui, tá? Então, fazendo as continhas, vou pegar o ponto em que a distância é 1, e ali é 36, então 36 vezes 10 a menos 5, não esquecer isso, igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Fazendo essas continhas, chegamos então que a carga ao quadrado é 4 vezes 10 elevado a menos 14 coulomb ao quadrado. Com esse resultado, eu consigo então calcular a força eletrostática a uma distância de 6 milímetros, que não está no sistema internacional. Então a força eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes o produto das cargas, 4 vezes 10 a menos 14. Agora, a distância tem que estar em metros. Ele colocou em milímetros. Como é que eu passo de milímetro para metro? Divido por 1000. Então, 6 dividido por 1000. 6 vezes 10 a menos 3. Só que tem que ficar ao quadrado. Fazendo as continhas, 36 vezes 10 a menos 6, corta. Vai dar 10 a menos 5, porque eu repito a base e somo os expoentes, dividido por 10 a menos 6. Repete a base, subtrai o de cima, expoente de cima, menos o de baixo. Menos 6 mais 6, menos 5 mais 6 dá 1. 10 elevado a 1 newtons. O gabarito seria letra B, 10 newtons. Confirma aí, pessoal? Veio. 10 letra B. Mas, infelizmente, essa questão foi anulada. Questão boa. Amanhã a prova da EA também poderia cair na prova da EA. Vem comigo. Questão 35 de óptica. Ele deu a vergência de uma lente, 4 dioptrias, e pediu o foco. É só lembrar que a vergência é o inverso do foco. Logo, o foco é o inverso da vergência, é só trocar de posição. Ou seja, o foco é um quarto, que é 0,25 metros. Só que ele pediu em centímetros. Multiplico por 100, 25 centímetros. Gabarito letra D. Questão 36, dá um gráfico da velocidade pelo tempo e pede a velocidade média de 0 a 15 segundos. Propriedade gráfica. Chega pertinho aqui. Propriedade gráfica. Qual é a propriedade? Que a área vai dar o deslocamento, é a área de um trapézio, e divido pelo tempo.
base menor mais base maior sobre 2 vezes a altura, dividido por 15. Fazendo essas contas vai dar 28 sobre 2, 14, 14 vezes 15 sobre 1, sobre 15. Porta a porta, velocidade média 14 metros por segundo. Tranquilinho, gabarito, letra C. E aí, para terminar, tem essas três aqui. Potência elétrica, é só lembrar que potência elétrica, o pintinho faz o que, pessoal? Pio. E o pintinho, pio. Potência elétrica é a corrente vezes a DDP, tá? Se fosse potência dissipada, a gente faria RI ao quadrado, potência igual a RI ao quadrado, tá? Mas aqui é potência, de um modo geral, então o pintinho pio. Fazendo isso, sabendo disso, que o pintinho pio, então a corrente é a potência dividido pela DDP. Era só dividir na questão da UERJ. Ao dividir, você tem 3 amperes, 21 amperes, 15 amperes, 20 amperes. Você queria o aparelho elétrico que tem a maior corrente elétrica. Qual aparelho que tem a maior corrente elétrica? É o ferro elétrico, gabarito, letra B. Beleza? Questão 38. Uma questão que ele dá uma caixa d'água e vários vetores. A massa da caixa d'água é de 100 kg, está em cima de um carrinho. E ele pede a aceleração desse carrinho. Para fazer essa conta, é só saber um pouquinho de vetor. 160 para cá, 40 para lá, estão opostos, então posso fazer a subtração. Vetorialmente falando, dá 120. E para baixo, 90. Fechando o diagrama de forças, então a força resultante aplica Pitágoras, ou lembra que o triângulo retângulo é pitagórico, você chega aqui a força resultante é de 150 N. Mais força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, logo a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Gabarito, letra C, questão 38. E para fechar a física da UERJ, questão 39, bota uma criança de 30 quilos descendo um escorrego de 2 metros de altura e nessa descida ocorre a perda de 60% da energia mecânica. Ora, se eu estou perdendo 60% da energia mecânica, então vai ficar quanto de energia? 40%. Ele quer a velocidade com que a criança chega no ponto mais baixo. Esses pontos A e B foi o que eu coloquei na questão, vem comigo. Então no ponto A, a única força a única energia que ele tem no ponto A, atuando, é a energia potencial gravitacional, que é a MGH. Ou seja, ele tem 600 joules de energia no ponto mais alto do escorrego. E aí ele vai perdendo essa energia, até o ponto, né, de perder 60%. Logo vai ficar 40% dessa energia. Então 40% dessa energia vai virar energia cinética, que é mv2 sobre 2. 40% de 600, 240, igual a massa, que é 30, velocidade ao quadrado sobre 2. Fazendo as continhas, velocidade ao quadrado, 480 sobre 30. Logo a velocidade ao quadrado é 16, logo a velocidade é 4 metros por segundo. Óbvio, se ele tem 240 de energia e 600 de energia inicial, ele dissipou 360 joules de energia. Provavelmente ele perdeu essa energia por atrito ou pela resistência do ar. Tá bom? Gabarito, letra. Qual é a letra dessa daqui? A. Letra A. Tá bom? Galera, por ser mérito, preparando vencedores. Seja você também um vencedor. Um abraço.